Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Gente, eu sei que hoje no horário estava falando que era aula de matemática, só que a gente não finalizou ainda totalmente geometria e eu quero responder essas duas questões que ficaram para casa com vocês e fazer também uma revisão rápida sobre o que a gente viu em geometria. A gente já fez isso com matemática, agora a gente vai fazer com geometria, certo? Então guarda o coração aí, pega o material de geometria que hoje a gente vai ter a correção dessas duas questões de geometria sobre retas paralelas e retas concorrentes e fazer uma revisão, uma recapitulação de tudo que a gente viu. E o que foi que a gente viu, professor? Para quem caiu agora de paraquedas, né? A gente viu ângulos e a gente viu retas. Então somente isso vai ser cobrado na nossa atividade avaliativa. Ângulos e retas. Vamos lá agora para a nossa correção. Um segundo para pegar o pincel. O professor esqueceu o pincel. Pronto, agora eu estou preparado. Na questão 40, ele dizia o seguinte, sexto ano. Bora lá acompanhar. Podemos também falar em segmentos de retas, paralelos, perpendiculares e oblíquos. Basta verificar a posição relativa das retas que os contêm. Observe a figura e indique a posição relativa, se são paralelos, perpendiculares ou oblíquos dos seguintes segmentos de reta. Aí você tem aqui essa imagem, certo? E essa imagem, ela tem algumas letrinhas, que é importante você saber elas, ó. A, E, D, C e B. E ele vai perguntar se o segmento AE e o segmento BC são paralelos, perpendiculares ou oblíquos. Vamos lá. AE. AE é esse daqui de cima. E o B e o C é esse daqui de baixo. Esses dois, como eles não estão se cruzando, ó, eles são paralelos. O segmento BC e CD, ó, BC, daqui até aqui, BC. E CD, de C até D, ó, veja que ele está vindo aqui e está assim, formando um ângulo de 90 graus. Quando forma um ângulo de 90 graus, a gente diz que ele é perpendicular. Se cruza formando um ângulo de 90 graus. Se você quiser até fazer a prolongamento de todos os segmentos, para ficar mais fácil de entender, você pode, ó, pegar aí no seu caderno e fazer uns tracinhos assim, ó, para entender esses segmentos. Ó, esse daqui ele vai assim, esse vem para cá, esse daqui, ó, ele passa assim, aqui, ó. Esse aqui também vai descer aqui, ó, e aqui. E você entende que ele vai ser sempre prolongado. Até virou um triângulozinho aqui, ó, bonitinho. Vamos lá. O segmento AE, que é esse daqui de A até E, e o segmento ED, AE e ED. Vejam, ó, que eu nem prolonguei ele, mas vou prolongar agora, ó. Quando eu prolongo eles estão o quê, ó, se cruzando e formando ângulos agudos e obtusos. Quando formam ângulos agudos e obtusos, a gente diz que eles são oblíquos. São retas oblíquas. CD e ED. CD, tá aqui esse pedacinho, e ED. ED. Vamos lá, ó. Veja só aqui o que está acontecendo. CD é esse bem daqui, e ED é esse daqui. Então, eles estão se cruzando bem aqui, gente, ó. Também está formando ângulos agudos e obtusos. Eles também são oblíquas, retas oblíquas. O segmento AB e o segmento AE. AB está aqui, ó, bem bonitinho, e o segmento AE também está formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus nesse cruzamento. Se está formando um ângulo de 90 graus, consequentemente eu tenho perpendiculares. Na questão 42, lembre que a questão 41 eu disse que a gente iria fazer quando voltasse, que em equipe, né? Ele fala o seguinte: observe o mapa abaixo, que tem aqui esse mapa, certo? Com várias ruas, várias avenidas, e responda o que se pede, escrevendo a ideia de locais que dão. Na letra A, ele quer saber as ruas que se cruzam e formam ângulos retos. Para você olhar aqui alguma rua que esteja se cruzando e formando um ângulo reto, é só ter o quadradinho. Veja que eu tenho aqui, ó,
um quadradinho na Avenida Imperatriz Leopoldina, junto com a avenida, qual avenida que ele está cruzando aí, ó? A Avenida Cordilheiras. Então, nessas duas, eu tenho ângulos de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, eu posso colocar na letra A essa resposta. Avenida Imperatriz Leu o quê? Leopoldina versus a Avenida ou a Rua Cruzilheiras. É só você observar bem o mapa. Realmente essas questões elas exigem bem a atenção do aluno. Você precisa olhar especificamente e ver quais são os ângulos que estão sendo formados. Na letra B ele quer um ângulo agudo. Vamos procurar um ângulo agudo. Aí nessa letra B, como ele quer um ângulo agudo, tem vários exemplos. Vamos escolher um. Olha aí para essa rua Carlos Weber e a rua Barão da Passagem. Vocês conseguem ver que esse ângulozinho aqui ele é agudo, ó, certo? Menor de 90 graus. Então vamos colocar ele, ó. Rua Carlos Weber, ou Weber, como vocês queiram chamar, cruzada com a rua Barão. Eu vou botar outro nome. Barão da Passagem. Na letra C, ele quer um ângulo obtuso, ou seja, aquele maior de 90 graus. Vamos ver onde é que tem um ângulo obtuso aí, ó. Pelo que eu tô olhando, nessa rua Pan-Americana, vocês encontraram ela aí, ó. A rua Pan-Americana, quando ela tá junto com a Avenida Diógenes e a Avenida Queiroz. Vejam olha o tamanho desse ângulo aí. Ele não é maior de 90 graus, então como ele é maior de 90 graus, a gente vai colocar justamente eles, ó. Vamos botar lá. Avenida Diógenes R de Lima, esses nomes são complicados mesmo, versus a Avenida Queiroz Filho, certo? Agora ele quer que forme retas paralelas, ou seja, que não se cruza. Retas paralelas tem uma bem simples aqui, ó, por exemplo, a Avenida das Nações Unidas com a Avenida Gustavo Vidigal, com a Avenida Imperatriz Leopoldina, com a Avenida Carlos Weber. Tem vários exemplos, então vamos escolher apenas um. Vamos botar esse Avenida das Nações Unidas versus a Avenida Doutor Gastão Vidigal. E ele quer agora, na letra E, retas perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus. Então, vamos lá. Vejam aqui, pessoal, que a reta da rua Leopoldina, essa daqui de baixo, juntamente com a rua das Cordilheiras, quando ela vem descendo, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, ela sim, também ela é perpendicular. Então, vamos lá na letra E colocar elas, ó. Avenida Imperatriz Leopoldina versus a Rua Cordilheira. E por último, ele quer retas oblíquas. Retas oblíquas, como vocês vão lembrar que a gente viu na aula passada, é a de ontem, no caso, quarta-feira, né? Hoje é quinta, para vocês, para mim não, estou gravando no outro dia, mas tudo bem. Ele quer retas oblíquas. Nas retas oblíquas a gente sabe que tem que ser retas que se cruzam formando ângulos agudos e ângulos obtusos. Bora lá. Onde é que eu encontro aí retas formadas por ângulos agudos e obtusos? Ó, se você prestar bem atenção, a Rua das Nações Unidas aqui, junto com a rua, que na verdade não é nenhuma rua, a Ponte do Jaguaré, eles formam sim esses ângulos agudos e obtusos. E é ela que a gente vai colocar como exemplo. Tem outros, mas vamos colocar essa que é o mais visível. Avenida das Nações Unidas
versus a ponte do Jaguareita, nome complicado. Bora lá. Gente, uma explicação rápida antes da gente iniciar a revisão. Veja que na página 113, 114, 115 e 116, a gente iria trabalhar com o uso do esquadro. Como eu vi que tanto o uso do transferidor que a gente viu, como daqui a pouco a gente vai precisar também do compasso e do esquadro. Para quem não conhece, o esquadro são essas réguas aqui em forma de triângulo, certo? Tem o retângulo e tem o isósceles. E também tem o equilátero, são 3 tipos. A gente vai trabalhar em sala. Por quê? É um assunto que eu preciso estar vendo com você, eu preciso estar de cadeira em cadeira, mostrando como é que acontece. Outra coisa, ele é um assunto mais prático, que você precisa ir fazendo as retas de acordo com o que eu vou explicando. Essa parte, essas 3 páginas, elas serão puladas. E na nossa próxima aula de geometria, a gente vai iniciar na página 116 com regiões planas e contornos, certo? Explica pro papai e pra mamãe que tá assistindo o vídeo que não é o professor que tá deixando de fazer. A gente vai ver isso quando voltar, certo? E quando volta, professor? A gente espera que logo, certo? Mas enquanto não volta, a gente vai estar aqui acompanhando com vocês. Eu vou fazer uma revisão desse assunto porque ele foi o último que vocês viram e próxima semana vocês vão estar fazendo algumas atividades avaliativas. Olha só, gente, preste atenção. Quando a gente fala de geometria nos últimos tempos que a gente viu, a gente vai ter que lembrar dos ângulos e das retas, certo? Professor, a gente vai precisar medir ângulo nessa atividade? Não, vocês não irão precisar medir ângulos. Vocês irão precisar identificar o ângulo, certo? Como assim identificar o ângulo? Espera aí, deixa eu apagar o quadro que eu explico em 1 minuto. Olha só, pronto, quadro apagado e vamos lá. Peguem um cadernozinho aí e vamos para a nossa revisão. Geometria. A primeira coisa que você precisa lembrar é ângulos. Certo? Primeira coisa de tudo, ângulos. Quais são os ângulos que eu preciso lembrar, professor Roberto? Todos eles. Eu preciso lembrar do ângulo nulo. Eu preciso lembrar do ângulo agudo. Eu preciso lembrar do ângulo reto. Eu preciso lembrar do ângulo obtuso. Eu preciso lembrar do ângulo raso. E eu preciso lembrar do ângulo de uma volta. Eu preciso lembrar também quanto mede cada um deles. O ângulo nulo ele mede 0 graus, o ângulo agudo ele mede a partir de 1 grau e vai até 89 graus. O ângulo reto ele mede exatamente 90 graus e também é chamado, olha, isso é importante, é chamado, quase ninguém colocou isso no resumo, é chamado de 1/4 de volta. Vou já explicar por que é chamado de 1/4 de volta. O ângulo obtuso, ele mede a partir de 91 graus e vai até 179 graus. Ele é o mais aberto de todos. Antes de se tornar totalmente raso, que é a medida de 180 graus exatas. Outra coisa importante, o ângulo raso, ele é chamado de meia volta. E o ângulo de uma volta completa, ele mede exatamente 360 graus. Agora, por que que o ângulo raso e por que que o ângulo reto são chamados assim? Veja só. A volta completa mede 360 graus. Se eu dividir ela por 4, ou seja, 1/4, eu vou encontrar, ó, pego 36, que a gente já estudou em revisão de divisão, 9 na tabuada do 4, 9 vezes 4, 36. Não sobra nada e esse zero, ó, ele passa para cá, então fica 90 graus.
Eu posso então afirmar com toda a certeza de que 1/4, ou seja, se eu pegar 360 e dividir por 4, ele dá 90 graus. Por ele dar 90 graus, eu vou denominar que esse ângulo representa 1/4 de volta. Uma volta dividida por 4. Quando eu digo que o ângulo raso ele é meia volta, significa que eu vou dividir pela metade. Meio, metade. Então eu pego 360, que é uma volta completa, e divido por 2. Aí vai dar aqui, ó, 1 vezes 2, 2, sobra 1, baixa o 6. Na tabuada do 2, o número que dá 16, 8. 8 vezes 2, 16, e não sobra nada. Esse zero, ó, vem para cá, 180 graus. Então eu posso afirmar com todas as certezas de que o ângulo raso ele representa metade de uma volta e o ângulo reto representa a quarta parte, ou seja, o 360 dividido por 4 de uma volta. Por isso que eles recebem essa nomenclatura. Ah, professor, bem fácil, bem interessante, certo? É só relembrar isso daqui, ó, sobre ângulo, certo? Eu não vou pedir para vocês medirem. O que é que eu posso pedir na atividade que vocês irão receber? Eu posso colocar um transferidor lá para vocês com medidas, por exemplo, 45, 60, 90, 120. Fazer aqui os ângulos sendo cruzados e perguntar só a medida de cada um deles. Aí você vai olhar aqui, por exemplo, o ângulo AOC. AOC, 45 graus, essa abertura, e você colocaria lá, ó, AOC, 45 graus. Somente isso, mas usar o transferidor ainda não, ok? Sexto ano. Vamos lá para a próxima parte. Eu vou até sair da frente para se você quiser tirar aquele print rápido. 1, 2, 3, tirou, voltei. A segunda parte que a gente vai revisar hoje é novamente essa questão das retas, certo? Como assim, professor? Essas questões de reta a gente não acabou de ver? Certo, a gente acabou de ver, mas a gente vai revisar. Retas. Retas, elas são divididas em dois tipos de retas. As retas, elas podem se cruzar e elas podem não se cruzar, certo? Quando elas não se cruzam, ou seja, não se encontram, eu chamo elas de retas paralelas. São aquelas retas que não se cruzam. Da seguinte forma, ó. Vamos desenhar bem aqui. Veja que não tem possibilidade dessas duas retas, nas posições em que elas estão, delas se cruzarem, certo? Não tem como elas se cruzarem. Como elas não estão se cruzando, eu chamo essas retas de paralelas. Uma está paralela à outra. Quando eu cruzar essas retas, passando assim, ou fazendo assim, ou descendo outra reta aqui, eu já vou ter outro tipo de reta, que são as retas que se cruzam. Que elas são chamadas de concorrentes. Olha só. Só que, quando as retas se cruzam, elas podem se cruzar formando diversos tipos de ângulos. Quando elas formam ângulos retos, certo? Ó, tenho aqui essa reta, ela vai cruzar com essa outra. E vai formar um ângulo reto, ó. Quando ela forma esses ângulos retos, eu chamo elas de retas concorrentes perpendiculares. Agora, sexto ano, quando elas se cruzam e não formam ângulos de 90 graus, elas formam ângulos agudos e obtusos, que a gente acabou de verificar ali na revisão de ângulos. Esses ângulozinhos aqui, ó. Certo? Ela não será mais uma reta concorrente perpendicular. Ela será uma reta concorrente oblíqua. Certo? Gente, é bem simples essa questão de ângulos e retas. Veja que não tem nada complicado aqui. Só identificar os ângulos de acordo com a medida deles e depois identificar as retas, se elas se cruzam ou não, paralelas e concorrentes. Quando elas se cruzarem e formarem ângulos de 90 graus,
concorrentes, isso, perpendiculares. Quando elas se cruzarem e formarem ângulos agudos e obtusos, elas são chamadas de concorrentes oblíquas, certo? É simples, eu sei que vocês entenderam, certo? Agora, façam essa revisãozinha no caderno. Qualquer coisa, voltem o vídeo, me perguntem, estou disponível para vocês tirarem dúvidas, ok, sexto ano? Obrigado por assistirem a aula até aqui, um forte abraço e até a próxima aula.